Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Matheus, começando para vocês mais um Visão de Ódio. Desta vez, como das outras, vou trazer o pós-jogo de São Paulo 1, Botafogo 0, partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá? Vou colocar na 1.5, como eu fiz nos outros vídeos, para ser mais rápido para vocês, já que tem o meu comentário, o repórter e o Crespo, né? Então, para ficar mais rápido, vamos nessa. Boa noite a todos. Vamos então a essa entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória sobre o Botafogo no Morumbi. Hernan, boa noite. Queria ouvir a tua análise sobre o jogo e te ouvir sobre a postura dos atletas. Quinta-feira tem Libertadores. E se o time tivesse entrado em campo um pouco relaxado, um pouco sem foco, seria algo normal no futebol. Às vezes o jogador pensa lá na frente. O teu time, jogo nenhum, tem isso. Tem Libertadores, tinha Copa do Brasil até outro dia. No jogo anterior, Campeonato Brasileiro, o time sempre firme. Queria te ouvir sobre isso, se você concorda. E se você concorda, é você que motiva ou isso parte dos próprios jogadores que não precisam de motivação? Eles são... É um grupo fantástico, de pessoas fantásticas, atletas, que se sacrificam por o outro. É muito, muito generoso. Hoje teníamos voltando e jogando por primeira vez a Toloi, depois da lesão que ele tive. Alisson igual, voltava depois da lesão. Marcos Antônio voltava depois da lesão. Arboleda. Teníamos o segundo, acho que foi o segundo jogo titular do Tapia de Neno, porque Ferreirinha tem uma lesão. E todas estas situações foi suportado por o grupo, de aqueles que estão jogando ultimamente. O Sabino, o Cedric, o Enzo, o Pablo Maia, o Rodriguinho, Luciano fora. Então, esta vitória fala do grupo, de um grupo forte, com vontade, um grupo que tem vontade de sacrificar-se um por outro. Então, para mim foi mais que uma vitória. Acho que esse grupo pode jogar muitas vezes muito bem, talvez não é suficiente, talvez muito bem e não alcança, mas a gente vai lutar. A gente vê um grupo como uma família. Depois, o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer. Mas todos ajudam a todos. Wendel, que acabou com um problema, voltava também de uma lesão, e durante o jogo sentiu no adutor, e estava aí, continua a lutar. Então, é um grupo fantástico, com muita vontade de continuar assim. Bom, primeira pergunta, acho que realmente no futebol brasileiro a gente está acostumado com esse negócio de fazer corpo mole numa partida antes de uma competição de mata-mata. Mas o Hernan Crespo e também com o Zubeldia, o São Paulo não fazia pelo menos corpo mole em partidas de mata-mata. E aquilo que o Crespo falou, é um grupo fantástico. E não digo de qualidade técnica, de número de jogadores, não. Eu tô falando que o grupo ele se fechou. Desde o Zubeldia ele se fechou. Tanto é que trazendo um pouco além da nossa pós-coletiva, o Zubeldia ele diz que ele tem confiança sim que o São Paulo vai ser campeão. O Zubeldia falava desde a pré-temporada que o São Paulo, se quiser ser campeão, os caras teriam que sofrer. E é isso que eles estão fazendo. Eles compraram a ideia do Zubeldia e o Crespo chegou. E a ideia que o Zubeldia não conseguiu implementar, as poucas ideias para fazer a gente jogar um futebol redondo, o que faltava no Zubeldia sobra no Crespo. E os jogadores compraram a ideia dos dois treinadores. Tanto é que não teve motim para tirar o Zubeldia, não tem algum ensaio de alguma coisa com o Crespo e não vai ter, porque esse elenco ele é muito, o conjunto da obra é muito bom. O Wendel sentiu, a gente teve o Enzo Dias entrando, o Enzo Dias que saiu como lesionado, entrou preocupado com o Wendel, porque sabe que o cara acabou de voltar e já sentia complicado. Ferreirinha infelizmente sentiu, mas é pouco a pouco. Nesse caso o Crespo ele tá certo, ele tem que motivar os jogadores. Arboleda entrando, Marcos Antônio entrando, Rafael Tolói recém-contratado entrando. Eu teria sacado o Cedric, colocado o Mailton mais para dar ritmo de jogo pro cara. A gente teve a sacada do Dineno, mas isso porque provavelmente ele vai contar com o Dineno como o principal atacante na Libertadores, então tem que preservar o cara. O Tapia não é primor técnico, mas é raçudo. Então a gente tem um elenco muito bom nessa questão de ser fechado com o técnico, fechado com a ideia. E a gente sabe que Libertadores é qualidade, mas também tem isso. Se o elenco tem garra, se o elenco vai brigar, assim como o Crespo falou que vai brigar, eu tenho certeza que o São Paulo vai muito longe nas competições. Infelizmente, o Crespo não chegou antes, senão a gente estaria brigando nas cabeças do Brasileirão também. Hernan, boa noite. O quanto tem de influência sua o retorno do Rigoni ao São Paulo e, ao mesmo tempo, também de influência sua no bom futebol dele? Porque quando você sai do São Paulo há alguns anos, o Rigoni viveu uma ótima fase e depois ele acaba caindo o rendimento. O que você tem de influência em tudo isso, você acha? Fez toda a diretoria no mercado, toda a diretoria. A gente aceita, eu já falei. Eu sou piloto de Fórmula 1. Tento dirigir o mais forte e mais veloz possível. Seguramente os atletas ajudam muito neste momento.
Segunda pergunta, sinceramente, eu achei um pouco de migué do Crespo. A gente sabe a ligação que o Rigoni e o Crespo tiveram, a gente viu que o Rigoni performou bem quando o Crespo era técnico dele no São Paulo, então falar que não teve nenhuma interferência é um pouco complicado. É óbvio que ele teve alguma interferência, é óbvio que ele foi perguntado. O Casares não tirou da cabeça dele o nome de Rigoni, apesar de que eu não me surpreenderia, mas o Casares ele só quer venda, ele não quer compra. Então, por mais que ele veio por empréstimo, eu tenho certeza que foi o Crespo que deve ter pedido, cogitado o nome, não que ele tenha exigido o nome, mas cogitou-se sim. Não é possível que uma ligação entre os dois jogadores pode falar, não, foi uma coincidência de mercado. Não, isso não existe no futebol, a gente sabe disso. Fernando, boa noite. Na coletiva de apresentação você disse que até a data FIFA de setembro, até setembro, meados de setembro, seria um calendário muito difícil, um ritmo muito pegado. Passado esse tempo, queria que você fizesse uma avaliação desse período, como é que foi gerir esse ritmo mais contínuo de jogos um atrás do outro e como você projeta, talvez, a longo prazo o restante da temporada. Sinceramente, tem um pouco para projetar. A gente vive dia a dia. Estamos em São Paulo. Coisas acontecem todos os dias. Então, não, tem pouco para projetar. Tentar recuperar jogadores, tentar fazer o melhor possível. E o resultado está acontecendo. Estamos aí, estamos em uma situação confortável com respeito quando a gente iniciou. Com umas quartas de final para jogar. Dia a dia. Dia a dia. Não podemos pensar em outra coisa. Ainda boa noite, Gabriel Sara. Nesse caso ele tá certo. Não tem como projetar coisa no futebol brasileiro, né? Nem no São Paulo. As coisas acontecem. Se o Crespo for eliminado contra a LDU, ninguém me garante que ele não vai ser demitido do cargo. São Paulo, gente. Infelizmente isso é comum. A torcida pode pedir a cabeça, assim como diretores podem pedir a cabeça, assim como os jogadores. Então, o projeto é dia a dia. Tentar ganhar o máximo de jogos possíveis, tentar chegar longe da Libertadores, quem sabe no nosso sonhado tetracampeonato. Arquibancada tricolor. Hoje o Juan Dineno fez gol e ficou bastante emocionado também, né? Ele passou por uma lesão e ele ficou bastante feliz. E é uma característica porque o São Paulo esteve em busca de um 9 e hoje tem Juan Dineno e ele consegue marcar. Falar um pouco da importância dele fazer esse gol e também da sua conversa individual com ele para esse momento também que ele celebra hoje. Acho que Juan trabalha muito. Voltar, pegar o ritmo. Está em São Paulo, não é fácil. Encontrar lugar não é fácil porque se você vai ver... Luciano joga bem, André Silva até um momento joga bem, Ferreirinha joga bem, hoje entrou Rigoni muito bem, Tapia jogou muito bem, já vendimos Henrique que estava jogando bem. Então a gente sabe. É um grupo que sabe apoiar aqueles que estão jogando talvez um pouco menos, porque a força tem grupo. É um grupo muito sacrificado e que tem vontade, muito sano, e tem coragem para jogar, todos. E senão um ajuda o outro. Então é muito mais fácil chegar a um grupo assim. Renan, boa noite. Bom, a gente teve essa resposta dele, para mim, mais uma vez valorizando o grupo, mas o Dineno, sim, não é um primor técnico, a gente que está acostumado com o Caleri, desde que ele se lesionou, a gente não tem um primor técnico substituindo ele. A gente tem André Silva, quebrou um galho, até foi uma fase artilheira dele, mas não tem nenhum primor técnico, tropeçava na bola. Aí o André Silva se machuca, fica pior ainda, óbvio, claro, o Dineno ele estava vindo de uma sequência de uma espécie de seca de gols há muito tempo, então foi importante para o cara também marcar o gol. A gente fica feliz sim, porque ele marcando gols quer dizer que o São Paulo pode vir a ganhar, então é algo que a gente tem que levar em consideração, e que bom que o Crespo demonstra na coletiva por que os jogadores estão fechados com ele, porque ele valoriza cada jogador, entrando ou não entrando, sendo bom, sendo ruim, sendo mediano, o Crespo ele vai lá e valoriza, por isso que ele tem o grupo na mão, assim como ele tinha o grupo quando conquistou o Campeonato Paulista. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. O colega fez a pergunta inicial falando sobre a intensidade do São Paulo, nessa motivação que a gente vê, né, com um gol logo no início da partida. O jogo de quinta-feira é um jogo na altitude. Muda alguma coisa na estratégia ou nesse comportamento de caça ao adversário? Por que me pergunta de futuro? Se você já sabe que não vai responder. Vamos a ver. Sim, importante. Eu joguei na altitude. Eu joguei com a seleção. Sim, claro que é um pouco diferente, mas a ideia de jogo não vai mudar. A ideia de jogo é tentar de jogar um tipo de futebol que a gente se identifica. Sabemos e não é que pensamos que não é importante, mas acho que se a gente precisa e tem bola e tem essa vontade que está demonstrando até hoje, sou confiante, mas Copa Libertadores nunca sabe. Novamente a gente tem a existência de uma pergunta sobre intensidade. O Crespo está certo, não é que ele está fugindo de uma possível resposta, não tem como prever, a altitude não tem como prever, não se muda muita coisa, lógico.
dependendo da altitude, assim como o Brasil foi na altitude, a velocidade da bola muda, o oxigênio dos jogadores que não estão acostumados, eles ficam um pouco mais baixo, o jogador passa mal, mas não tem como prever, futebol é futebol, Libertadores é Libertadores. Pode ser que a gente jogue muito na altitude e aqui no Morumbi a gente faça um futebol patético. Não tem como prever esse tipo de coisa. Então tá certo, Crespo, é dia a dia, é uma pergunta redundante, o cara tá no dia de perguntar, mas pra mim ele poderia ter perguntado de outra coisa. Algumas coisas eles também não estão abordando o que aconteceu na partida. Eu acho isso incrível sobre o jornalismo. Eles estão querendo saber de quinta-feira, sendo que a partida acabou de acontecer, aconteceu um monte de coisa. A gente teve a possível lesão que não foi constatada na hora, mas que poderia ter vindo a acontecer de Wendel e Enzo Dias. A gente tinha o Dineno marcando o gol que já foi falado, a gente tinha a volta de Marcos Antônio, a entrada de Luan que foi muito bem, mas eles querem saber mais sobre os jogos que virão do que o jogo que acabou de acontecer. E também a entrada criminosa do Newton no Sabino, que não gerou expulsão. Isso eu acho que vão falar, espero que vão falar nesse restante de vídeo, mas vamos conferir. Crespo aqui, por favor. Otávio Rocha, da Vava Brasil. Teve uma partida que eu te perguntei sobre o sistema defensivo do São Paulo, você até brincou que é a fórmula mágica. E hoje a gente viu a reestreia do Tolói, também a partida que o Sabino fez, muitos torcedores elogiaram, falando que foi o melhor em campo, né, o Sabino. Queria que você falasse desses dois jogadores e como que você enxerga essa sua participação também no sistema defensivo e também junto com o Tolói. Na apresentação dele, ele falou sobre a liderança, foi durante 6, 7 anos capitão. Esse sistema defensivo hoje, contra o time do Botafogo, que veio no segundo tempo muito forte ofensivamente, como que você enxerga a partida deles e de todo o sistema defensivo? Eu sou muito contente por o Rafael, porque apenas chegou, ele teve uma lesão, recuperou, mas acho que foi muito familiar todo para ele. O lugar, que já conhecia, o sistema que ele jogava na Atalanta com Gasperini, tem muitas coisas em comum para zagueiros. Então foi muito natural a situação. Era só ver se ele podia sostener essa intensidade durante 90 minutos. Acabou muito cansado, mas fez muito bem. Muito contente por ele, merecia. Crespo. Não falou do Sabino, como eu falei, deveria ter falado, porque foi uma das melhores partidas, provavelmente, da carreira do Sabino, e eu que não gosto muito, não escondo aqui nos quadros que eu faço pra vocês, Sabino pra mim é o pior zagueiro tecnicamente que a gente tem, mas ontem, ainda mais contra o adversário, que é aquele espanhol do Botafogo, o Cris, só não sei o sobrenome dele, mas aquele cara ele tava enchendo o saco, e o Sabino tava ganhando a maioria das bolas do que havia a disputa entre ambos. E a gente também teve o Rafael Tolói, que pra mim é o que ele falou. Nem parecia que o Rafael Tolói chegou, parecia que o Rafael Tolói tava aí. Ficou morto no final, assim como ele falou, ficou morto. É um cara que é experiente em idade, idade também conta, tanto pro bem quanto pro mal. Mas deu conta, acho que pra mim, não sei como mexer isso vendo de meritocracia, mas acredito que o Rafael Tolói teria que brigar pela titularidade e uma faixa de capitão, porque é um cara muito importante, é um cara que já foi campeão do São Paulo. Ele e o Lucas, eles são poucos jogadores que a gente tinha que jogaram com o Rogério Ceni, então a gente tem que aproveitar esses dois para tentar conquistar outro título do continente, o mais importante, a competição mais importante que a gente tem no continente, né? Boa noite, Bruno Faria, da Rádio CBN. O meio de campo do São Paulo voltou a ser um meio de campo mais dinâmico. E o Pablo Maia voltou a ter sequência com você no time titular. O Pablo Maia antes era visto como aquele jogador mais marcador, próximo à linha defensiva. Hoje é possível ver uma evolução até no futebol dele. Eu queria que você explicasse um pouco esse meio de campo do São Paulo, porque você muda peças e me parece que fica do mesmo jeito, com a mesma dinâmica, com a mesma intensidade. Como colocar isso na cabeça de um jogador, por exemplo, que é mais marcador? Obrigado. É meu trabalho. Não sei. Eu tento fazer o melhor, colocar os jogadores em uma posição que eles puedan sentirse confortáveis. Depende da qualidade. Não hay que pensar que Pablo não podia jogar ou solo podia fazer uma coisa. Ele pode jogar. Bueno, eu conozco muito bem. Há 4 anos atrás que eu conozco a Pablo Maia. Quando a gente subiu, 4 anos atrás. Depois, sem a gente, ele fez muitas coisas boas. Era só lembrar. Só lembrar aquilo que ele sabe fazer. Então, quando as coisas são claras para todos, quando todos sabem o que tem que fazer, é tudo mais fácil. Depois, tem talento, que joga melhor, menos bem. E aí tentamos de não errar para escolher. Mas isso muito feliz com todos. E Pablo Maia é um deles. É um deles que é uma boa pessoa, boa atleta, tinha dificuldade, não podia sair de uma situação complicada com a lesão. Ele voltou, está jogando muito bem e está tendo sequência. Crespo, tudo bem? Para mim, a resposta final dele é a melhor. Está tendo sequência. Não é que o Pablo Maia era proibido pelo Zubeldia de sair jogando, mas defensivamente com o Zubeldia a gente não estava muito bem.
a gente não tinha essa defesa tão sólida para conseguir sair jogando, e nem acredito que o Zubeldia, pelo menos nessa última etapa, estava de bem com a torcida, ou com os jogadores, ou com o campo, para conseguir impor que os jogadores saíssem tocando a bola. Então o Pablo Maia, o nosso meio campo inteiro, ficava escondido. Mas o Pablo Maia tem qualidade, o Crespo falou, o Crespo conhece o Pablo Maia antes, então ele sabe o que ele está falando. Não é que o Pablo Maia é proibido, mas também teve lesões, o Pablo Maia tinha que ter uma sequência boa, teve a sequência e agora pode disputar. Assim como o Luan. O Luan é um cara que a gente tem que recuperar, porque o que ele fez no Paulista de 2021, a gente pode ter a reedição agora com o Crespo. É um cara que foi reintegrado, é um cara que entrou muito bem ontem. Então, numa ausência de Pablo Maia, para dar um descanso para Pablo Maia, ou para ter um substituto à altura, o Luan é o substituto, não tem o que fazer. Luiz Gustavo, infelizmente, ele vai ficar como terceiro, pela idade. É um cara que pode vir a ser importante pela história que tem no futebol, pela liderança. Ok, se quiser, tem a zaga que ele também pode disputar a posição lá atrás, mas para mim o meu campo é a gente recuperar o Luan. Tendo o Luan e Pablo Maia como volantes que podem chegar na frente, e tendo Marcos Antônio e Alisson, a gente vai longe. É isso que a gente nem falei do Bobadilha, que está numa excelente fase com o Crespo. Então o São Paulo ele tem sim um elenco bom, é um elenco curto, mas é um elenco muito bom, e quando eles compram a ideia do técnico acontece isso aí. A gente nem sente que o elenco é curto, a gente sabe das dificuldades, das lesões, da falta de contratação, das vendas absurdas que o Casares está fazendo, mas os caras estão focados para tirar o máximo. Não sei se vão ser campeões, mas eles querem ser alguma coisa no São Paulo. Talvez esse ano não, talvez esse ano sim, mas a gente só vai saber no final da temporada. Kaique Silva da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar se você já teve algum tipo de conversa com o Enzo, quanto preocupa, a gente viu ali no intervalo, ele teve dificuldade de subir ali a escada, né, para poder voltar ali para o banco de reservas? Sim, acho que foi uma contusão, mas depois talvez vai falar do doutor, não sei. Eu sabia que ele tinha problemas, fora, porque já sentiu, acho que foi uma contusão, mas não sei se foi o joelho, mas acho que não é grave. Enzo é assim, Enzo não vai parar. Em cima disso, se ele não tiver condição, de repente, da partida de quinta-feira, você tem a opção do Enzo. Bater confusão. Não, não tem problema. Você conhece Enzo? Enzo vai jogar, só tranquilo. Não, a pergunta era do seu nível de satisfação com relação às peças que você tem para poder repor o elenco. Sim, vamos ver como está o Wendel. Sinceramente, o Wendel sofreu uma lesão e voltou e sentiu o adutor um pouco mais duro. Então tinha que estar aí e sempre tem riscos. O campo não era muito legal, não sei o que aconteceu com o campo, mas não era regular, não era como a gente gosta de jogar. Não é culpa do campo, não estou falando isso. Mas ele jogou com muito sacrifício, com muito coração e ficou dentro até o final. Ainda sentiu dor, mas vamos ver. A gente espera que não seja grave. Bom, a gente tem essa resposta do Enzo Dias. Ele tá certo, o Enzo Dias foi constatado sim, uma pequena lesão, mas o Enzo Dias é maluco. Ele é maluco pro bem. Ele é argentino, ele não tem lesãozinha que vai tirar ele. É a melhor contratação que a gente fez na temporada. A gente vai ter um decréscimo no valor que o River Plate vai pagar pelo Galopo, mas, cara, é um lateral esquerdo que a gente achou, depois da gente ter achado que o Caio Paulista era um gênio, a gente realmente achou um argentino raçudo, mais um argentino raçudo. Eu só fico me perguntando se o Caleri tivesse os cruzamentos que o Enzo Dias faz. Absurdo que seria. Mas infelizmente, Caleri lesionado, só que é o que o Crespo falou, não vai estar lesionado, vai estar disponível. Nem se for essa pequena lesãozinha, ele vai estar disponível, ele é maluco, ele quer jogar. E outra, o Wendel não foi constatado lesão. Então, na falta de Enzo Dias, o Wendel entrou muito bem. Aquela brincadeira que a gente fez, eu até falei aqui, pousou no Brasil recentemente, depois de muito tempo que já está aqui, mas veio, está jogando muito bem, jogou ontem no sacrifício e tem que ser valorizado. Então, se o Enzo Dias não tiver, o Wendel vai estar e que o Patrick pode entrar, outra pessoa pode entrar, o Ferrarese fazendo ali improvisado. Não é por causa disso que o São Paulo vai parar. O São Paulo tem um elenco fechado e que o Crespo está tentando mostrar para todo mundo. Boa noite, Hernan. Você falou que não quer falar muito sobre o futuro, mas é nossa função. Eu sei. Até porque teremos de escrever e falar sobre o próximo jogo. Okay. A LDU não perdeu em casa ainda esse ano, uma equipe muito forte, sobretudo jogando nos seus domínios. Quanto que você já estudou da LDU, e você falou que a Libertadores é especial, uma competição que tudo pode acontecer. Como está sendo viver essa Libertadores aqui no São Paulo também? Amanhã inicio a ver Liga de Quito. Até hoje foi Botafogo. Amanhã inicio com Liga de Quito. A gente sabe, se chegou às quartas de final, em casa não perde nunca, sabe que é difícil. Agora, como vamos a fazer e o que vamos a tentar de fazer? Amanhã é começo. É isso que ele falou. E mais uma vez, a gente está chegando na fase final da coletiva. Acredito que só tenha mais uma pergunta. Ninguém perguntou sobre o jogo do Botafogo.
Ninguém demonstrou lances se o atacante do Botafogo preocupou, se o Savarino preocupou, se ele fez algum trabalho especial para marcar o jogador A, o jogador B, se ele estava preocupado com o Danilo, se ele estava preocupado com os laterais passando toda hora. Ninguém falou. Eles falaram da LDU o tempo inteiro, é importante sim, mas é o que o Cris falou. Não sei o que vocês sabem e vou estudar depois. É uma falta de respeito também com o rival, que acaba de terminar a partida e não é reconhecido. Jogando bem, jogando mal, pergunte sobre a partida, pergunte sobre os lances, pergunte sobre a arbitragem, pergunte sobre os lesionados da partida, a torcida, o campeonato brasileiro. Agora toda vez cansa até o técnico. Aí depois eles falam porque que o técnico fala as mesmas coisas o tempo todo. Porque não dá. Ou o técnico é ignorante. O técnico tem que ser ignorante, porque as perguntas são as mesmas. Hernan, você falou um pouquinho, em linhas gerais, sobre o Dineno, mas queria que você contasse um pouco, se você teve alguma conversa com ele, mais particular, sobre um tema de confiança, para passar confiança para ele, e por ser uma posição que você dominou durante anos, se você usa isso com os atacantes de São Paulo para passar algum conselho, alguma dica do que você vivia. Sim, não posso esquecer do meu passado. É parte da minha vida. Se posso pensar no meu passado para ajudar a eles, não falo do caso de Dineno, mas um pouco de treinador, um pouco do meu passado, são 32 anos como profissional solo. Então, algumas coisas aprendi e tento de sugerir, mas depois são eles. Eu sou muito contente porque ele, como falou, você voltar da lesão assim importante, tentar de ganhar um lugar neste São Paulo é difícil. E ele jogou e fez aquilo que ele sabe fazer, porque ele não começou a fazer gol hoje. Ele já sabe fazer. Então, a ideia é colocar e ver que precisa o jogo em base às características e esta vez tocou a ele e funcionou. Chegamos então. Bom, pergunta final, como eu disse, pelo menos falou alguma coisa da partida sobre o Dineno. E é uma pressão, né? Você ter um cara que tem 32 anos de carreira juntando jogador e técnico, é um cara que foi atacante, um cara que é da mesma nacionalidade que a sua, se eu não me engano, o Dineno não é argentino. Então, você tá 100% pressionado, mas eu acho que o Crespo não faz essa pressão. Talvez o Crespo passe mais tranquilidade. Ele sabe o que é ter seca de gols, ele sabe o que é se posicionar ali quando não dá certo, quando dá certo. Tanto é que na leitura dele o Tapia foi bem. Se o Crespo tá falando que o Tapia foi bem, eu posso discordar, mas o cara domina aquela posição. Se o cara acha que o Tapia foi bem, tá tudo certo. Não que ele vá falar alguma coisa, mas talvez a percepção dele é outra, porque a percepção dele é de quem estava no campo. Mas com isso a gente finaliza mais uma Visão de Orel, a coletiva pós-jogo de São Paulo 1, Botafogo 0, partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo mais longo para vocês. Compartilhe, deixe seu like e até a próxima.